Esse assunto é o verdadeiro bode na sala. O que é um desenvolvedor sênior? Você é sênior? Você não é? O que você precisa ter ou saber para ser um desenvolvedor sênior? Primeiro, há vários tipos de público discutindo essa questão. Os mais relevantes são os recrutadores e os próprios desenvolvedores. Os recrutadores não são desenvolvedores de software. Eles são pessoas de RH. Então, para montar uma lista de critérios de seleção, de requisitos, normalmente eles conversam com os desenvolvedores. E os desenvolvedores têm conceitos um pouco estranhos, muitos deles têm conceitos um pouco errados sobre o que seria um desenvolvedor sênior, o que seria senioridade em desenvolvimento de software. Para completar o azar, essa profissão, desenvolvedor de software, ela é de livre exercício. Ela não é regulamentada como uma profissão de engenharia, por exemplo, que você consegue determinar muito bem o que um engenheiro júnior tem que saber, o que um engenheiro sênior tem que saber. E ainda existe a questão do pleno, que fica no meio disso aí, ninguém sabe exatamente a diferença entre júnior e pleno, pleno e sênior. Primeiro eu queria dizer o seguinte, o foco em senioridade, quando você pensa em senioridade, o que você pensa? É aquele cara experiente, aquele cara que você vai entregar uma tarefa para ele, ele vai sair do outro lado, vai entregar um resultado dentro dos limites, das limitações que a sua empresa tem. Não necessariamente aquele cara que sabe falar tudo sobre um monte de frameworks, aquele cara que acha que sabe Angular, React, Vue, que também sabe Spring, sabe Java, sabe Python, sabe PHP, sabe tudo. E agora o Rust, né, que é a modinha, estão turbinando o Rust aí para virar uma top language. Mas isso tudo é dinheiro, tá? Não que Rust não tenha seus méritos, não é isso. É apenas uma questão marqueteira do momento. E eu sou meio reticente quanto ao marketing direcionado, que visa fazer a cabeça das pessoas tentando transformar um produto, uma técnica, mais do que ela é. A mesma coisa nessa questão de sênior. Ser sênior é muito mais do que você conhecer frameworks. Você pode conhecer uma só linguagem, um só framework e ser sênior naquilo que você faz. O importante é que existem dois tipos de conhecimento. O explícito, que você vai no Google, lê meia dúzia de coisas, e o tácito, que é aquele que você aprende da imersão, da vivência na experiência. É claro que experiência não pode ser, como disse o poeta Pedro Nava, um carro com os faróis voltados para trás. A gente tem que voltar os faróis para frente, tem que aprender coisas novas e usar a nossa experiência para maximizar o retorno nessas coisas novas. Isso é senioridade. Senioridade é você conhecer as principais atividades do ciclo de vida de desenvolvimento de software e saber lidar com os problemas advindos dessas práticas. Não é você conhecer uma ferramenta específica, isso é conhecimento explícito e é o que eu chamo de transiente. É um conhecimento que hoje a gente usa uma ferramenta, amanhã usa outra, ela sai de moda e a gente deixa de usar. E aí, o que adiantou você investir tanto em conhecer aquela ferramenta? Existe um ditado também, que eu não me lembro agora quem falou, que no futuro o profissional bem-sucedido vai ser aquele que ser capaz de aprender e desaprender com a mesma velocidade. Mas o principal que diferencia um júnior de um sênior é saber utilizar os recursos que estão à sua volta, as ferramentas, as técnicas e práticas, para construir um software atendendo aos objetivos do projeto, às restrições do projeto, que é tempo, escopo e custo. Isso é ser sênior. Ser júnior é você saber falar um monte de termos, saber entender o jargão dos frameworks, entender tudo, mas falhar nessa questão. E acreditem, você não ensina ninguém a ser sênior.
Você pode ensinar práticas, técnicas, bem características de desenvolvedores sênior, mas a pessoa, isso tem que emergir dela. Também a senioridade não está ligado a tempo, a cabelo branco, ou eu tenho 10 anos, eu sou sênior. Não, você pode ter 20 anos e ainda não ser sênior. Tudo depende da estabilidade que você tem, da capacidade de reproduzir, da previsibilidade que você tem. Para o empresário, o importante é aquela pessoa previsível, que consegue repetir o seu sucesso. Não adianta você entregar um software, virar à noite e entregar na segunda-feira e depois ter uma semana, 2, 3, um mês de retrabalhos, ter problema com aquele software para o resto da sua vida. É mais interessante você entregar em 2 semanas de uma maneira mais suave, com menos problemas. Eu vou contar uma analogia aqui que talvez explique a diferença entre júnior e sênior. Certa vez eu fui trabalhar numa empresa e nós tínhamos que fazer uma migração. Existia um software que rodava num provedor de serviços e nós tínhamos que trazer para dentro da empresa. Eu fui designado para isso. Nessa época eu já tinha bastante experiência. O que eu fiz? Eu fui fazer um levantamento, conhecer o software, conhecer as instalações. Passei alguns dias trabalhando lá, vendo como é que era a operação. Conversei muito com os desenvolvedores. Entendi como funcionava a aplicação e montei um laboratório dessa aplicação. Primeiro, eu tinha que fazer essa aplicação rodar numa máquina de laboratório, para depois rodar num servidor de produção. O processo de migração todo demorou quase um mês. Mas antes de fazer o processo de migração, eu escrevi todas as etapas, eu fiz um planejamento, uma estimativa, depois de conhecer a aplicação, e submeti à aprovação do cliente. O cliente, é claro, achou muito tempo, né? Um mês para isso? Mas depois ele veio falar comigo e falou assim, olha, eu nunca vi uma migração tão suave, tão tranquila como essa que você fez. Eu fiz algum milagre? Não. Eu apenas fui sênior. Senioridade é você usar o que você vivenciou e aprendeu para evitar os erros no futuro, para otimizar o trabalho, ser mais eficiente. A questão não é você entregar em menos tempo, é você entregar o produto certo, no tempo certo, com custo certo. Porque é isso que as empresas têm que esperar de você. Então, por que as ofertas de emprego colocam lá 300 frameworks, 300 bancos de dados, técnicas e práticas que eles sabem que um desenvolvedor júnior não tem? Porque, na verdade, eles querem contratar um sênior com o salário de um júnior. A verdade triste é essa. Como tem muita gente desempregada, acabam aceitando isso. E o júnior? O júnior nunca vai chegar até aquela experiência para poder ser contratado. Esse é o maior problema. Agora, quem orienta os recrutadores são os próprios desenvolvedores. Nós mesmos estamos valorizando as coisas erradas e criando armadilhas para nós mesmos. Porque se o conceito de sênior é conhecer coisas, então, meu amigo, nenhum de nós é sênior. Basta você abrir o Google e você vai ver as novidades que estão acontecendo todo dia. E nós não conhecemos isso. Quando é que você chega a ser um desenvolvedor sênior? Nunca. Se você der sorte de conhecer exatamente aquilo que o cara está precisando, então você é sênior. Não importa se você tem problemas, se você não consegue cumprir prazo, se você é desorganizado, não aprendeu a se organizar a renda, você é sênior. Isso não é ser sênior. Então se o cara tem cabelo branco, ele é sênior. Eu não tenho nem cabelo e sou sênior. Não é isso. A questão toda é, ser sênior é você ser eficiente no que você faz. É você saber entender as técnicas e práticas de trabalho para entregar um software dentro dos 3 requisitos de qualquer projeto: escopo, tempo e custo. Eu sei que no mundo ágil não se fala muito disso, mas isso existe, essas coisas existem, só estão distribuídas com outros nomes. Então, essa é a grande discussão do momento.
eu tenho tentado contribuir para evitar que os recrutadores peçam coisas que não são características de júnior. Tá? Você quer contratar um sênior com salário baixo? Ok, mas você tem que dizer lá que você está querendo um sênior. Não adianta nada você receber uma pessoa que se diz sênior, né, que ela pensa que é sênior, que conhece um monte de coisa, mas na verdade é júnior. Isso não vai adiantar para você. E esse júnior, que vai entrar sabendo um monte de coisa, vai ficar 6 meses na sua empresa e vai embora. E podem acreditar em mim, rotatividade, alta rotatividade, é o maior problema de uma empresa de TI. Porque evita a formação do conhecimento tácito, que advém da experiência conjunta, advém da sinergia. Então, você pode fazer um curso e virar um desenvolvedor sênior? Não. Não. Um curso não vai te dar isso. Um curso vai te dar prática, experiência, que vai te ajudar a se transformar num desenvolvedor sênior. Quando é que você sabe que virou um desenvolvedor sênior? Quando você não se assusta mais com as coisas. Quando você não sai preocupado tentando googar porque você ouviu falar em React e você não conhece React e está apavorado. Não. Não é quando você tenta impressionar os outros vomitando conhecimento em cima dessa pessoa. Isso não é sênior. Sênior é quando você tem a tranquilidade para enfrentar os desafios que o desenvolvimento de software coloca na nossa frente. Bom, isso é o que eu penso e o que algumas outras pessoas que eu respeito muito pensam. Mas a gente precisa discutir e conversar o assunto, porque nem eu, nem ninguém é dono da verdade. Bom, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se você quiser, ativa o sino de notificação. Eu acho essas coisas muito chatas, por isso que eu não falo muito no meu vídeo, eu deixo para falar no final. Mas se você quiser, se inscreva, me siga, né, para mais vídeos como esse ou melhores do que esse. Até logo!